Olá, feliz Dia Internacional da Mulher, parabéns para nós, mulherada. E hoje eu vim aqui falar com você sobre um assunto muito importante. Vamos comentar sobre o livro A Culpa Não É Sua, da autora Fabiola Mello. E por que é importante? Porque a culpa não é sua se você sofreu algum tipo de abuso sexual, físico, moral, psicológico. Não, a culpa não é sua, por mais que muitas vezes esteja dentro de você um sentimento preso em você, como se a culpa fosse sua. Muitas mulheres se sentem sujas por ter sofrido abuso e acham que não são dignas de amor, não são dignas de uma vida feliz, mas isso não é real, ok? A culpa não é sua. Ninguém pode ter domínio sobre você, a não ser o nosso Deus. E você mesma, sobre o seu corpo, ok? E eu quero me deter numa parte do livro que fala sobre as crianças. Na verdade, a maior parte do livro fala sobre abuso infantil, mas eu quero ler para vocês uma partezinha que pode abrir os nossos olhos. Vem aqui comigo, ó. Outra violação de limites vivenciada na infância é a inversão de papéis, quando uma criança é levada a assumir o papel de um dos pais, tornando-se uma pequena adulta. Ela passa a se ver na obrigação de não demonstrar fraqueza. Isso aumenta o problema, porque, caso venha a sofrer abuso, a criança se sentirá no dever de lidar sozinha com aquele problema, sem sequer confidenciar o que lhe aconteceu. Assim, quando um dos pais delega ao filho ou à filha deveres do outro cônjuge, como o papel de confidente, aliado, títulos como meu companheiro ou o amor da minha vida, ou quando existe um ambiente de frieza, dureza e ausência de afeto, a criança se torna vulnerável. E com isso está montado o cenário perfeito para uma possibilidade de abuso. Agora eu vou ler para vocês o que eu escrevi aqui sobre esse trecho do livro, tá? A estrutura familiar é importantíssima na vida de qualquer pessoa. O exemplo citado por Fabiola Mello no livro A Culpa Não É Sua é nítido em muitas famílias. Muitas crianças têm a responsabilidade exagerada de cuidar de seus irmãos, cuidar da casa e fazer sozinhas muitas coisas que precisam do acompanhamento dos pais. Aprender sobre responsabilidade é bom desde a infância, sim, mas há um limite. A responsabilidade de um adulto não deve ser passada para a criança. Ela precisa saber que é cuidada, amada e que pode contar com os pais sempre que precisar. Ela precisa saber que não deve resolver seus problemas sozinha. E principalmente ela precisa saber que ela não é um adulto. Ok? Então a gente vê aqui nesse trecho do livro, nesse comentário, que a criança precisa ter a consciência que ela não deve se cuidar sozinha. Ela não deve ter essa cobrança dentro dela mesma que ela precisa ser um mini adulto. Eu não posso incomodar minha mãe, eu não posso incomodar meu pai, eu não posso, ele já tem muitos problemas, eu não posso tirar mais nada em cima deles, então se isso aconteceu comigo, eu vou ficar quieta, eu vou tentar resolver sozinha, eu vou saber lidar com isso, eu sou muito madura, as pessoas dizem que eu sou madura, porque normalmente isso acontece com crianças que têm bastante responsabilidade dentro do lar. Nossa, que criança madura, nossa, que queridinha, nossa, não incomoda, né? E a criança vai colocando aquilo ali para dentro dela e ela se sente cada vez mais na obrigação de deixar a família feliz com o comportamento dela, né? Ela se sente mais na obrigação de ser a criança madura que todos falam, ser a criança querida que todos falam, de não incomodar nunca. Então ela nunca vai pedir ajuda. Ela sempre vai ser um mini adulto em algumas situações. E isso vai estourar lá na vida adulta, né? A gente sabe disso. Só que é necessário ficar de olho, é necessário cuidar, e principalmente dizer para a criança o que é violência e o que não é violência. Por incrível que pareça, às vezes, por exemplo, a violência verbal. A violência verbal é algo que parece ser comum na sociedade. Às vezes é uma cultura da sociedade. É uma cultura da vizinhança, sabe? Tu vê um homem sempre gritando com a sua esposa, tu vê um homem sempre gritando com seus filhos, a criança cresce no meio disso e para ela isso é natural, isso é normal, eu cresci vendo isso, né? É normal, às vezes, o pai fala um pouquinho mais alto com os filhos, a mãe fala um pouquinho mais alto, dá castigo, tudo ok, isso é normal. Agora existe uma violência verbal exagerada.
que quando uma criança cresce nesse contexto, ela acha que isso é natural, que isso é normal. Ok, Débora, mas essa criança vai crescer e vai entender que não é, vai demorar às vezes para ela entender. Realmente, às vezes vai demorar muito para ela entender isso. Algumas vezes, essa criança que sofreu violência verbal, violência psicológica, violência física, violência sexual, ela vai pegar aquilo ali. Muitas crianças, graças a Deus, pegam tudo isso e resolvem viver de uma forma diferente. Já outras pegam tudo aquilo ali e reproduzem exatamente a mesma coisa. E veem as outras pessoas como objeto, assim como elas foram vistas como objeto. E isso não é consciente, isso é inconsciente. Algumas outras, elas vão se afastar de todas as pessoas que chegarem perto delas. Elas vão ir até um limite. Quando a pessoa começar a entrar na vida delas, elas vão recuar. E eu acredito que são esses os exemplos. Desculpa o esquecimento. Mas é isso, a gente precisa falar para as crianças aquilo que é violência, precisa ensinar para elas aquilo que é violência. E aqui no livro tem algumas frases que a Fabiola escreveu sobre o que não falar para uma vítima de abuso, tá? Eu vou ler algumas frases aqui, o que não dizer para uma vítima de abuso. Primeira frase, você tem de esquecer isso, não fale isso. Segunda frase, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É necessário você ler o livro para entender o porquê não fala isso. Terceira frase, você tem de perdoar o seu abusador. Quarta frase, a Bíblia diz para amarmos os nossos inimigos. Quinta frase, a gente sabe que é real, né? Mas leia o livro para você entender por que ela falou isso. Quinta frase, ainda bem que foi só isso. Péssima frase, né? Sexta frase, ele errou, mas não significa que é mal. Sétima frase, você precisa de uma oração forte o bastante. Ok, então a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. É necessário ter uma empatia com aquilo que a pessoa sofreu, é necessário ajudar. E às vezes é necessário a gente fazer uma denúncia pela pessoa. Muitas pessoas sofrem violência, têm consciência disso e não querem denunciar. Se você conversou com a pessoa, se a pessoa não quer fazer denúncia, ok, você tem que respeitá-la. Mas tem pessoas que realmente não têm consciência disso. Tem mulheres que não têm força para irem sozinhas. Crianças que não têm força para fazerem isso sozinhas. Como assim não tem força? Sabem que pode procurar ajuda. Existem muitos centros de apoio, existem, mas as pessoas não têm força para isso. Tente realmente entender que as pessoas às vezes não têm força psicológica, não têm força emocional para isso. E não conseguem fazer isso sozinhas. Tem pessoas que precisam de ajuda, que alguém pegue pela mão e diga, eu tô do teu lado. E é necessário, às vezes, falar mais sobre esse assunto para isso, sabe? Para as pessoas saberem que não estão sozinhas. E também para terem mais informações sobre o assunto. Principalmente para nossas crianças. Elas precisam entender aquilo que é violência e aquilo que não é violência. E acredite, muitas mulheres não denunciam porque os filhos são... Esqueci a palavra agora. Não. Os filhos são ameaçados. Muitas mulheres não denunciam porque os filhos são ameaçados. Mas enfim, leia o livro A Culpa Não É Sua. Se você sofreu algum tipo de abuso, mesmo que não sofreu algum tipo de abuso, leia esse livro. Até se você trabalha com crianças, é importante ler o livro. Se você conhece alguém que já sofreu algum tipo de abuso, eu creio que a gente conhece muitas pessoas, mas a gente nem sabe. Tá? E Deus quer usar os seus filhos para levar a luz para essas pessoas, para levar a verdade para essas pessoas. A verdade do que uma vida dessa forma não é normal. Não é o que Deus espera para nós. E que a pessoa não é um lixo por ter vivido isso. Algumas mulheres realmente se sentem indignas de amor, se sentem indignas de ter uma vida alegre e feliz. Elas se sentem sujas porque elas realmente acham que são culpadas pelo que aconteceu com elas.
mulheres, homens, pessoas que viveram isso na infância, na adolescência, na vida adulta, realmente acham que são culpadas, mas não são. Ok? Então, a culpa não é sua. Deus abençoe. Tchau, tchau.